Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós daremos continuidade a esta lista de introdução ao R, vendo o procedimento que o R adota para realizar operações, seja matemáticas ou de tratamento de dados, que são as funções, e o conceito de pacotes. Então, veja aqui na minha tela que eu tenho uma série de comentários. Lembra que o hashtag serve para comentar uma linha ou tudo o que vai a seguir. E se você lembra, né, da base ali da matemática, você sabe que matematicamente uma função costuma ser representada por uma letra, no caso f, e que essa função pode ter uma série de argumentos de entrada ou variáveis de entrada, elementos que serão processados por essa função, e como resultado, a gente terá um valor ou algum objeto, algum elemento, alguma coisa que será, no caso, depositada na variável y, né? No cálculo, isso aí definiria de forma bem genérica e até fraca de uma função, tá bom? Ou uma relação, em todo caso, né? No caso x, então, vai ser o argumento da função, ou seja, aquilo que ela precisa para processar e executar alguma ação. Pode ter mais de um argumento, por exemplo, o argumento Q, o argumento W e o argumento R, que sejam 4 argumentos. Veja que cada argumento é separado por uma vírgula e que todos os argumentos aqui estão agrupados entre parênteses. Então, tem um parêntese de abertura e o outro que fecha, né? Para indicar os argumentos da função. A saída, né, é denotada aqui por y e vai conter o resultado da operação. Então, se eu crio, por exemplo, uma variável x com o valor menos 24, eu posso chamar a função abs, de valor absoluto, dar como argumento o x, e na hora que eu executo, eu vejo aqui à direita o resultado dessa operação. Como eu não guardei o resultado, ele fica aqui e não fica aqui no meu ambiente ali de variáveis, né? Mas se eu quiser armazenar, então eu posso chamar esse resultado de y, e agora sim eu tenho o valor do y, o valor absoluto de x depositado na minha variável y. Eu posso ainda, se eu quero, chamar, por exemplo, né? Vou colocar assim, ó, raiz igual ao SQRT de x, para ver o que acontece, né? SQRT é uma outra função, que é a função raiz quadrada de x. Veja que aqui eu tenho um único argumento. Se eu executo isso, veja que o R me dá ali uma mensagem de alerta, ainda não é erro, é só warning. Nonce produzidos. Por quê? Porque eu estou querendo tirar a raiz quadrada de um valor negativo. E se eu olho para o valor, ele me dá o none. O none é enfim, de algum problema ali na execução. No caso, por querer tirar a raiz de um valor negativo e pela função raiz funcionar somente com valores reais, tá bom? Então, se eu coloco aqui o menos x, aí sim, não tenho nenhum warning, me calcula a raiz de menos 24, né, que seria, no caso, 4,89. Mais uma função. Eu quero tirar o logaritmo. Tenho a função matemática logaritmo de 33, por exemplo. Tenho 3,49. São diversas funções. Veja que todas são funções matemáticas que já vêm por default com a instalação do R. Agora, há outros pacotes, há outras funções, por exemplo, funções específicas para o processamento de bases de dados, né? Essas funções todas, quando tem uma certa similaridade no uso, digamos assim, tenho funções estatísticas, eles estarão em um pacote base que já é instalado com o R. Tenho funções próprias para o processamento de bases de dados. Temos um conjunto específico de funções do tipo que serão, por exemplo, agrupadas, e a esse grupo, a gente, para o R,
né, se trata de um pacote. Então, o que é um pacote no R? É um conjunto de funções relacionadas por um uso parecido, né? No caso, por exemplo, o pacote dplyr, né, é um pacote específico para processamento de dados muito poderoso, né? Temos também o pacote ggplot, que tem um conjunto de funções sensacionais para visualização, né, para a realização de gráficos. Então, o foco dessa lista aqui de vídeos será, de fato, aprender a usar tanto o pacote dplyr como o pacote ggplot e os seus correlatos, tá? Que não trabalham sozinhos esses pacotes, né? Então, como eu posso querer utilizar um pacote? Eu vou querer verificar primeiro se ele está instalado ou não, né? Como é que eu faço isso? Grossamente, tá? Informalmente. Eu posso chamar a função library e chamar o pacote que eu quero utilizar. Por quê? Porque o pacote, digamos assim, é como um auxiliar ao software já instalado, né? Então, você tem que chamar o pacote dentro do seu script para ele ser carregado e as suas funções estarem disponíveis para o teu uso na composição do teu script. Que você instale ele não significa que ele já está posto, porque são muitos pacotes, então você tem que chamar explicitamente o pacote que você quer utilizar para o seu script. No caso, por exemplo, eu quero instalar ou eu quero utilizar o pacote dplyr porque eu vou carregar uma base. Rodo e se supõe que o pacote está já carregado, mas veja que não deu nenhum erro aqui no console, porque eu já tenho o pacote dplyr instalado. Se você não tiver instalado, ele vai me dar aqui um erro. Então, você vem aqui na opção Install Packages e você digita aqui o dplyr e manda ele instalar. Tenha cuidado aqui, peça para que instale já todas essas dependências, porque como eu já comentei, normalmente um pacote faz uso de outros pacotes. Então, você pode querer instalar o dplyr, mas se você não instalou algum outro pacote necessário para a sua execução, você vai ter problemas depois na hora de utilizá-lo. Então, é melhor pedir para que instale também as dependências desse pacote que você está pedindo para instalar. E clica no instalar, e posteriormente, não basta, suponha que você clica aqui em instalar, instala, você vai ver aqui um monte de coisa rodando na sua tela. Na hora que termina, você chama o library dplyr para você carregar o pacote. Então, uma coisa é instalar e outra coisa é carregar para disponibilizar o pacote para uso no seu script, tá bom? Então, temos vários pacotes do tipo. Se eu quero carregar uma base de dados, por exemplo, então eu posso querer carregar uma série de pacotes como estes que eu estou marcando aqui. Você não precisa conhecer todos eles, ninguém conhece todos eles, mas aos poucos você vai ganhando certa familiaridade e conhecendo os mais comumente utilizados. O readr, por exemplo, é um pacote para leitura de dados, né? Importação e exportação de dados. O stringr é para processamento de strings. O que é um string? É um conjunto de caracteres, ou seja, dados não numéricos. Falando disso, né, eu quero te mostrar, deixa eu carregar aqui o dado, uma base de dados, né? Não se preocupe ainda com essas linhas aqui, veja só para fins já de entendimento, né? Eu estou chamando aqui uma função. Normalmente, o nome da função já te diz mais ou menos o que a função faz. Read, no caso, é ler. Esse tipo de arquivo é uma base de dados gerado dentro do próprio R, por isso que tem aqui, ó, Read Data Set, RDS. E eu peço para ele ver, ó, essa função view aqui com V grandão, perceba que o R é sensível a maiúsculas e minúsculas, né? Então, aqui a função view é com V maiúsculo. E eu estou pedindo para ele olhar essa base de dados que eu carreguei, que não é outra coisa que uma pequena amostra da raiz. De novo, estou te explicando isso para você ir entendendo e se familiarizando, mas você não tinha condição de saber disso até o momento, tá? O resto é só a manipulação que eu fiz para te mostrar a base de dados, não precisa, tá? Então, ó, veja a base aqui.
Temos a base, que eu utilizei inclusive no primeiro vídeo da lista de métodos. Temos no cabeçalho o nome das colunas. Nas linhas aqui tem uma enumeração que foi resultado do processo de amostragem, então você desconsidera, tá? E aqui o que eu tenho é as informações, né? Uma pequena amostra da raiz, que representam informações sobre trabalhadores formais da nossa estrutura produtiva, no caso aqui para o ano de 2017, né? Então, cada linha é um trabalhador formal e cada coluna é uma variável, uma informação a respeito desse trabalhador. E essa informação será comum a todos os trabalhadores que compõem essa base. Por que eu estou te explicando essa estrutura? Porque se você ver o primeiro vídeo da lista de métodos 2, que trata sobre tipos de variáveis, é importante que você perceberá que é importante que a gente considere também os tipos de variáveis para o processamento desses dados aqui no R, né? E nós temos vários tipos de variáveis. Deixa eu te mostrar a estrutura usando a função str, de structure, da variável dados, né? Por quê? Porque a função str exige como argumento de entrada uma base de dados. Então, eu rodo isso, e aqui você vê na minha tela à direita a estrutura da base, tá bom? Desconsidera essa parte aqui ainda, que eu não te expliquei, né? Mas o data frame apenas te diz que um tipo de base de dados do R, composto por 100 observações, ou seja, 100 linhas, e 16 variáveis, né? E aqui você tem a listagem dos nomes das variáveis, o dólar, depois eu vou te explicar, eu não vou entrar nisso ainda. O nome da primeira coluna era CBO Ocupação 2002, o nome da última coluna, ano, e aqui do lado, ó, você vê uma descrição do tipo de dado de acordo com o R, porque o R não sabe, para eles tudo número, a não ser que você tenha especificado algo em particular, né? No caso, eu fiz isso para algumas colunas para te mostrar os diversos tipos de dados que a gente tem no R, né? E aqui, por exemplo, aparece factor com 73 níveis, CHR de caractere, ou seja, são letras. Para o R, então, esse valor aqui, 4124, não é um número, né? É um caractere, por isso que ele aparece entre aspas, tá bom? Temos aqui também a variável idade com dado do tipo inteiro, ou seja, você vai ver números, valores discretos, sim, decimais. Raça, cor, o R processou novamente como caractere, por isso que os valores estão entre aspas. Valor da remuneração em dezembro nominal, ele fala que é do tipo numérico, ou seja, pode ter números quebradinhos, né? E esses seriam, então, os tipos, né, que a gente tem de dados dentro do R, tá bom? Aqui surgiram algumas coisas, né? Esse CHR que diz aqui e aparecer com aspas. O que é isso? Por exemplo, eu quero determinar o nome do trabalhador ou o nome do meu amigo. E ele vai se chamar José Meireles. Seja, pronto, rodo. Se eu mostro o peso para ver a variável, o conteúdo da variável nome amigo, veja aqui na minha tela, né, aqui em cima, ó, que José Meireles aparece entre aspas. Por quê? Porque dado que eu utilizei aqui letrinhas, o R entende que esta variável aqui é do tipo caractere, ou seja, um conjunto de caracteres mesmo, de letrinhas, pode ter número também junto, né? Por exemplo, o endereço do amigo vai ser aqui, Avenida Brasil, 334, Campinas. Opa, eu errei aqui um R. Campinas. Então, se eu peço para olhar o endereço amigo, você vai ver que está tudo entre aspas, inclusive com o espaço que eu deixei aqui no final do endereço. E eu tenho letras, tenho pontos, tenho vírgula, tenho números, né? Por quê? Porque não faz sentido o endereço, né,
ser do tipo numérico, sendo que tem nome de rua, nome de bairro, de cidade e tudo mais, né? Então, esse tipo de informação é processada pelo R como uma variável do tipo caráter, tá bom? Deixa eu só testar aqui uma outra função, ó. Se eu utilizo a função class para ver o tipo de variável de nome amigo, ele vai me indicar, olha, o nome amigo é do tipo caráter. Da mesma forma que me apontará para o caso de endereço amigo, que eu não vou fazer mais. Agora, eu tenho um número, por exemplo, sexo do amigo. Eu vou falar que é masculino, pela codificação da raiz é 01. Ah, mas tem número, professora, mas se eu colocar entre aspas, o R vai saber que eu quero que esse 01 seja processado como caractere e não como um inteiro ou como um número, certo? Então, qualquer conjunto de caracteres, quando colocados entre aspas, veja aqui, começo e fim, né? Acaba sendo considerado como caractere ou um string, você pode pôr aqui string, dentro do R, que é um tipo de dado. E você vê que no caso da base, isso faz sentido. Por exemplo, a unidade federativa, o Estado, né, vinculado ao trabalhador, não tem como ser um inteiro, não está declarado como inteiro. Então, vai ser do tipo caractere. Bom? Valores do tipo numéricos, por exemplo, renda 20 ou 12,5 salários mínimos, vai ser do tipo numérico, né? Coloca aqui, ó, classe de renda vai ser do tipo numérico, né? Temos, por exemplo, a idade em anos, por exemplo, 34. Se eu der um class idade, ele vai me dar do tipo numérico. Por quê? Porque o tipo numérico envolve tanto valores discretos como contínuos. Se eu quero forçar para ele ser do tipo inteiro, eu tenho que colocar aqui e transformar ou pedir para ele considerar o valor do tipo inteiro. E percebe que agora ele muda. Agora, como é que eu sei para usar essa função? Bom, com o tempo você vai conhecendo algumas funções de base, né? Num primeiro contato você não tinha como saber. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que você perceba, na verdade, que é possível, né, moldar os dados de acordo com o tipo que mais convenha. Se no caso a idade, por exemplo, na minha base, é dada pelos anos cumpridos, não faz sentido, né, ser do tipo real. Teria que ser do tipo inteiro, até para você evitar erros futuros. Mas neste caso, isso é um tanto indistinto. Só quis te mostrar que há valores discretos podem ser processados no R com dados do tipo inteiros ou integers. Valores reais no R podem ser processados como dados do tipo numérico. Letras, caracteres podem ser processados dentro do R como dados do tipo string ou caractere. E tem mais um outro, se você vê a estrutura da base que eu te coloquei como exemplo, você vai ver que temos aqui, por exemplo, o sexo do trabalhador como uma variável do tipo factor. O que seria o factor dentro do R? Você poderia atribuir esse tipo de variável a variáveis na tua base do tipo nominais ou ordinais, dependendo do interesse. Então, aqui, por exemplo, o sexo do trabalhador eu defini para ele ser do tipo factor. Da mesma maneira, o CBO da ocupação é um tipo factor. De forma geral, variáveis categóricas, ou seja, variáveis qualitativas, podem ser processadas, se for do teu interesse, como dados do tipo factor, tá bom? Por que que isso não é uma exigência? Na verdade, seria o certo, mas às vezes a gente tem algumas restrições de memória nos nossos computadores e variáveis do tipo factor normalmente demandam um pouquinho mais de memória do que as variáveis do tipo caractere ou numéricas. Então, tudo é uma questão de bom senso e cuidado, tá bom? Mas seriam esses, então,
os nossos tipos de variáveis dentro do R. Variáveis do tipo factor, para, de preferência, variáveis qualitativas. Variáveis do tipo numérico, de preferência para variáveis numéricas ou quantitativas. Temos também as variáveis do tipo caractere para caracteres, né? E temos variáveis do tipo integer para valores discretos, se necessário, tá bom? É uma questão de bom senso, mas é importante que você saiba que existem esses tipos de variáveis. Há um outro tipo de variável, que seriam as chamadas variáveis booleanas, que são bastante úteis, porém acabam sendo utilizadas de forma mais indireta. Por exemplo, se eu quero falar, né, tem emprego, o trabalhador tem emprego, se eu coloco true, eu estou dizendo que sim. Agora, por exemplo, tem experiência, eu posso falar que não tem experiência, né? Então, as variáveis booleanas possuem os valores ou verdadeiro ou falso, né? Não podem ser outra coisa. Então, se eu coloco aqui classe de tem emprego, tem emprego, ela me diz que é uma variável do tipo logical, tá? Esqueci o nome, do tipo lógico, tá bom? Então, quando elas são variáveis binárias, digamos assim, ou sim ou não, ou 0 ou 1, ou verdadeiro ou falso, certo? Esses seriam, então, os 5 tipos de variáveis que a gente tem no R, tá? Com as suas relações com os tipos de variáveis que a gente acaba usando e conhecendo pela estatística. Tá bom, gente? É isso, então, e até a próxima.